Viva Cultura FEPAC 2020. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriel Felipe e hoje eu vou falar um pouco nesse mini curso como gravar uma bateria com apenas um microfone, de maneira simples, de maneira direta, sem muita enrolação e usando um microfone simples, usando a bateria que você tem, com pouco equipamento, tem uma necessidade mínima de equipamentos, mas da maneira mais simples possível. O microfone que eu vou usar hoje para gravar é esse que eu estou falando, que é um microfone de voz, né, um 58 da vida. Esse microfone eu procurei o preço dele hoje, agora há pouco antes de começar a arrumar as coisas aqui, e eu vi que ele está custando coisa de, sei lá, R$100 com frete grátis e cabo. É um microfone bem simples, não tem nada de especial. E a gente vai mostrar como que a gente vai posicionar ele na bateria, qual que é a melhor forma de você colocá-lo, mas antes disso a gente precisa falar talvez da coisa mais importante numa gravação de bateria, seja com um microfone ou com muitos, que é a própria bateria, né? Eu nem vou falar muito sobre questões de acústica, porque aqui eu estou num quarto, é um quarto aqui de casa, não tem acústica tratada, não tem vedação para vazamento sonoro nem daqui para fora, nem do som que tem na rua para aqui, né? Para aqui dentro do quarto. Então, vai ser basicamente num ambiente muito próximo do que você tem em casa. Em relação à bateria, a parte que a gente pode cuidar melhor e que deve cuidar melhor antes de uma gravação é checar bem a afinação. As peles têm que estar pelo menos em bom estado. O ideal é que a gente sempre grave com pele nova, para ter o melhor som possível. E nesse caso, como a gente vai ter apenas uma fonte, né, de captação e diversos instrumentos, é legal que todos eles estejam soando muito bem, para que esse único microfone já pegue um bom som de tudo, porque a gente não vai ter como, né, mixar de fato depois, né, porque vai entrar uma coisa só. Eu estou usando uma bateria relativamente simples, não é uma baita bateria, é uma Peer Export. Essa bateria deve ter, sei lá, uns 40 anos, é uma bateria bem antiga, mas ela tem um excelente som. Ela está afinada, as peles dela estão em bom estado. Aqui eu estou usando são pratos bons, então isso já ajuda bastante na captação do som, né? Porque o som que vai estar chegando no microfone já é um som bem legal. Outra coisa muito importante é você ter o maior cuidado na hora de executar o que você for gravar. Tocar com atenção, sabe? Tocar com feeling, porque todo o capricho que você colocar na sua execução vai ser captado, e isso é muito importante. Então, toque prestando atenção no que você está fazendo, não tocar de maneira muito oscilando, né? Algumas notas fracas, outras notas fortes. Se for uma música com pressão, toque com pressão. Se for uma música com uma dinâmica mais baixa, preste atenção na dinâmica, toque ela da maneira que você quer ouvi-la depois. Essa é a coisa mais importante para toda forma de captação, seja com um ou com muitos microfones. A execução ela vai ser captada muito mais agora que só tem um microfone e não tem como a gente alterar muita coisa. Então, prestando atenção nesses detalhes, a gente vai colocar o microfone aqui e não tem muito segredo, né? Partindo de uma lógica básica, e não é nada novo, né? Para colocar um microfone na bateria, o importante é você deixar ele equidistante das peças mais importantes, no caso dos tambores, né? Eu vou colocá-lo aqui, mais ou menos 1 palmo de distância entre o bumbo, o surdo, o tom e a caixa. Normalmente eu deixo a caixa um pouquinho mais distante do que o restante dos tambores, porque eles precisam de um pouco mais de grave e, por serem tambores mais graves, eles têm um pouco menos de pressão sonora, né? O agudo ajuda a dar um destaque maior no som da caixa, né? No microfone, e assim também os pratos. Por isso que eu nem me preocupo, por exemplo, com o chimbal ou com os pratos em volta, que eles, por conta do agudo, vão chegar bem. Mas é sempre bom prestar atenção nisso, deixar equidistante entre o tom, bumbo, surdo, né, e a caixa, para você ter um som um pouco mais uniforme. Lembrando também que, como a gente está com um número extremamente reduzido, a gente está no mínimo de microfones, que é a gente também não pode utilizar, né, um kit gigante, um kit com muitos tons. Você pode até colocar mais tambores, mas, por exemplo, se eu colocar um surdo aqui ao lado do chimbal, ele vai sair muito menos do que o surdo que está próximo ao microfone, né? Então, é bom lembrar que essa é uma forma de gravação
reduzida, né? Reduzida em tudo, inclusive no kit. É importante você não ter um kit muito grande se você quiser ter um som mais uniforme. Beleza? Então eu vou colocar o microfone aqui e vou gravar uma linha de bateria para exemplificar como é que ele vai soar ainda cru. Lembrando aqui que está posicionado a 1 palmo do tom, 1 palmo do surdo, um pouco mais de 1 palmo do bumbo e mais ou menos 1 palmo e meio, 2 palmos da caixa. Eu acho que essa é uma distância segura para fazer a gravação. Bom, pessoal, bateria captada. Agora a gente vai fazer um tratamento desse áudio, não necessariamente uma mixagem, porque a gente não tem outra trilha de áudio, né, para fazer a mistura em si, mas a gente vai trabalhar as frequências dentro dessa bateria gravada, onde a gente vai trabalhar a equalização e a compressão também. A gente vai se ater só a esses dois parâmetros. E tudo isso de maneira relativamente simples, assim, sem ter que retorcer demais o áudio para chegar num resultado legal. Bom, como vocês verão aqui na forma de onda, as notas da caixa elas estão muito mais altas do que as notas dos tons e do bumbo. Até por conta das frequências de resposta, né, que a caixa tem, que ataca bem nos médios, diferente dos tambores, outros, né, que são mais graves. E por esse ser um microfone super voltado à voz, né, voltado para captação de frequências médias, que é a frequência vocal, né, é o que vai mais sair. Até por isso aquela distância a mais que eu dei da caixa em relação aos outros tambores, justamente porque a caixa já vem mais alta mesmo. E também ela tem um pouco mais de frequências altas, né, de agudos em relação aos tons e o bumbo. Uma outra questão que é legal de pontuar aqui é em relação ao volume de captação. De maneira básica, eu deixei o volume entre menos 20 e menos 10, né? O volume dos picos, né? Isso é relativamente simples de resolver. É só você ativar o canal de gravação e assim que você começa a gravar, né, já aparece o gráfico do quanto está subindo, né, os picos. Então tenta manter entre menos 20 e menos 10. É uma região boa, evita que o som passe muito disso e acabe saturando, né, passando de 0. Então você vai ter um som limpo, um som com uma boa qualidade. E uma boa dica que eu deixo aqui para vocês configurarem o software para gravar, deixe ele em 48 kHz e em 24 bits. Isso já deixa você tranquilo em relação ao volume e também a qualidade sonora, né? Em 48 kHz você já tem um som um pouco mais bonito. E em 24 bits você pode gravar o som até bem baixinho, assim, com uma modulação super pequenininha. Você vai ter uma qualidade boa o suficiente para depois amplificar isso, né, no software. Então você vai ter um som mais tranquilo, você não precisa se preocupar tanto com o volume de entrada, se bem que é bem interessante você já captar o volume num limiar razoável, assim. É legal você trabalhar entre menos 20 e menos 10, assim. É um range interessante. Em relação ao software que a gente vai utilizar, é o Reaper. Ele é um software que você pode utilizá-lo de maneira gratuita, apesar dele ser pago, né? Muita gente fala que ele é grátis, mas ele não é. Ele tem a versão de teste dele ilimitada, você consegue utilizá-lo
sem bloqueio nenhum. Ele não tem um tempo de uso, né, na versão teste. Então, é um software muito interessante. Ele é muito profissional, assim, ele não perde em nada para outros softwares profissionais de estúdio. Então, eu recomendo ele pela facilidade. Ele é um software muito leve, roda muito bem tanto em Mac quanto em PC. E tem plugins nativos muito bons, que são os plugins que a gente vai usar aqui. Então, todo o tratamento de áudio que eu for fazer vai ser baseado nos plugins aqui do Reaper. Se bem que você pode trabalhar esses mesmos conceitos em outros softwares, né, em outras digital workstations, da mesma forma. Então, agora vamos aqui para a tela e eu vou mostrar um pouquinho como que ficou a gravação. Aqui está toda a gravação que eu fiz, tanto aqui da explicação, nessa parte que aparentemente não tem áudio, a parte da explicação, quanto esse sinalzinho aqui, que é a bateria que a gente gravou. Aqui tem até um espaço que eu errei. E eu comecei a gravar de novo. E isso é um lembrete importante. Caso você tenha alguma insatisfação na sua performance, regrave. Não tenha medo. Aproveita que você está na hora de gravar e grave bem. Porque é a hora de arrumar qualquer coisa em relação à performance. Então, inclusive, fica até o lembrete aí, mais uma vez, sobre a performance. Vou tirar aqui esse trecho que está errado. Eu recortei aqui com a letra S. E dei uma reduzidinha aqui. Pronto. Temos aqui o nosso áudio gravado da bateria. Vou ampliar um pouquinho aqui a tela. Bom, como vocês podem ver, ó, tem alguns picos. Normalmente esses picos mais altos são os da caixa. Até por isso que eu deixo o microfone um pouco mais distante. Porque normalmente a caixa já vem um pouquinho mais alta e isso é legal. É interessante ter esse volume a mais da caixa. Mais pra frente a gente vai comprimir, isso vai ser uma coisa legal. Eu desativei os plugins aqui que a gente vai usar e eu vou colocar o som original aqui para vocês ouvirem. Bom, como vocês puderam ouvir, o som ele é bem xoxinho, né? Ele é um som basicamente médio, que é a característica desses microfones de voz, né? Porque eles são feitos para pegar frequências da voz. Voz não tem subgrave, então ele vai começar a pegar um grave mais audível a partir dos médios graves, aí 200 Hz para cima, né? Que é onde aparece de fato. Então a gente vai dar uma boa equalizada nesse áudio para fazer as outras frequências aparecerem um pouquinho mais. E a gente vai conseguir notar melhor o som do bumbo, o som do surdo, do tom, né? E também o agudo, supra-agudo, né? Onde tá os pratos, né? Os chimbal, os ataques, o ride. Ele também tá bem médio, né? É médio, porque é a característica do microfone. Se fosse um 57 também seria. E inclusive, se você for fazer esse mesmo procedimento com qualquer outro tipo de microfone, um condensador de diafragma pequeno ou largo, vai funcionar da mesma forma. No caso do condensador, ele é um microfone um pouco mais sensível, né? Ele vai precisar de uma interface que o alimente com Phantom Power, ou se ele tiver uma entrada de pilha. E também você vai ter que tomar um certo cuidado, porque ele pode ficar um pouco mais difícil de controlar a questão dos agudos. Não é para ter tanto problema assim, na verdade até para você ter um agudo mais bonitinho. Mas você vai ter que se atentar a essa questão também. Não é apenas o volume dos tambores. Talvez se estiver muito próximo, né, de um ride ou de um ataque, talvez esse prato possa ficar um pouco mais alto ou estridente na gravação, mas no geral é para ter mais ou menos o mesmo comportamento que a gente vai ter aqui com o nosso microfone agora. Bom, vamos aqui para a tela. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou adicionar um equalizador. Eu já deixei o preset dele aqui. E eu vou deixar os nomes dos efeitos, né, que eu estou utilizando, dos plugins. São todos plugins que já vêm com o Reaper. Tem alguns plugins que tem a extensão JS, quanto os plugins da Cocos, né, que é a marca que fabrica o Reaper. Eu vou utilizar só esses dois que já são os nativos. O primeiro que eu peguei é um plugin JS aqui, que é esse RBJ4, né?
que é um equalizador de 4 bandas. E eu gosto de equalizadores mais simples porque a gente consegue ser um pouco mais focado no resultado. Assim, como ele tem menos recursos, né, não tem 30 e tantas bandas para você mexer, ou você não consegue variar frequência por frequência, a gente acaba conseguindo padronizar um pouquinho mais e nesse caso isso é interessante. Eu vou trabalhar aqui nas frequências, na frequência 1, 40 Hz, né, que é bem subgrave, a frequência 2, 250 Hz, que é um médio grave, nos médios aqui, 2K e meio, e no agudo, 12K. Eu deixei bem extenso, você consegue trocar as frequências aqui, né? Então eu deixei bem dividido para a gente conseguir fazer uma manipulação mais homogênea assim, entre as frequências, né? E eu até adotei aqui um parâmetro mais simples, onde eu trabalhei tudo com 5 dB para cima ou 5 dB para baixo, para ficar mais fácil de vocês terem uma ideia. Eu fiz isso meio de olho e ouvi, soa bem. Nesse caso vai soar bem. Teste, né, na sua gravação e tenha como parâmetro assim, pelo menos 5 dB ou a mais ou a menos. No caso eu vou explicar aqui o que eu fiz. No equalizador eu coloquei aqui 5 dB a mais de 40 Hz para trazer um pouco mais do subgrave do bumbo e também um certo corpo de grave dos tons. Eles acabam vindo um pouquinho também. E acaba vindo um pouquinho de grave na caixa, assim, não é a frequência que tem grave, né, na caixa mesmo, mas dá uma encorpadinha no áudio geral. 250 Hz, eu tirei 5 dB, justamente porque eu acho essa frequência ela embola muito. É um grave que embola um pouco, principalmente no bumbo, fica um bumbo com som bem esquisito, então normalmente eu tiro. Nesse caso fica equilibrado, né, tirando esses 5 dBs. Para a frequência de 2K e meio eu também tiro, que é onde está o som um pouco mais ríspido dos pratos, né? E também da caixa, onde fica um som um pouco enlatado. Então eu preferi tirar 250 Hz, 5 dBs, e também aqui na frequência de médio agudo, 5 dBs de 2500 Hz. E eu dei um agudo aqui na frequência mais alta que tinha, que é de 12 Hz, 12.000 Hz, que eu dei 5 dBs aqui, tudo em 5, só pra gente ter um número mais redondinho e ficar mais fácil da gente padronizar. Vou colocar o som sem o som com o equalizador para vocês entenderem a diferença que dá. Sem o equalizador. Agora eu vou ligar o equalizador aqui. Mais uma vez vou tirar. Enfim, a gente já conseguiu ter uma melhora significativa no áudio, né? Todo o som embolado, o som médio característico do microfone, a gente deu uma contornada nele para conseguir deixar o som mais parecido que a gente costuma ouvir numa gravação de bateria. Com o EQ ligado, a gente vai para o próximo efeito. Aqui eu coloquei um boost de graves, né? Um Bass Manager também da JS aqui. E ele tem bastante configurações, mas a gente vai se ater a algumas poucas aqui. Eu vou deixar a forma como eu setei o plugin. Basicamente eu deixei o processo em mono, até porque um canal é mono, então não faz sentido em processá-lo em estéreo. Outra alteração que eu fiz foi na frequência, que eu coloquei em 60 Hz. Normalmente a frequência que eu gosto de trabalhar os graves do bumbo, normalmente graves de tambores, como tons e surdos, eu vou acima de 90, assim, 90, 100, daí pra frente. Então, como eu estou mais preocupado em trazer mais corpo pro bumbo, que é o que está mais distante, então eu vou colocar esse boost em 60 Hz. Dei um boost de 15 dB e um drive de 10 dB. É sempre legal trabalhar um pouquinho de drive, porque as saturações, elas por muitas vezes, né, elas trazem uma certa textura, né? Em exagero, elas distorcem o som, ele acaba ficando feio, mas é legal trazer um pouquinho de drive, que acaba dando uma certa uma distorcidinha positiva, assim, que dá um certo destaque, né? Nesse caso eu achei que ficou bem interessante, eu dei 10% de drive aqui e no restante eu não mexi. Eu vou colocar o som com o plugin e sem o plugin. Sem o plugin. Agora ativando aqui o Bass Manager.
Olha como o grave já aparece bem já. Bom, a gente conseguiu resolver já uma parte, né? Os graves, a gente deu uma atenuada nos médios, deu uma ressaltadinha aqui nas frequências onde estão os tons e que estão os pratos no equalizador. O bumbo apareceu agora aqui no Bass Manager, né? A gente deu um grave a mais. E agora o próximo ponto é usar o Exciter, que ele vai fazer a mesma coisa, só que nas frequências agudas, né? É um plugin extremamente simples, onde eu coloquei basicamente tudo em 50%. E na frequência de 8 kHz, né, 8.000 Hz, eu dei uma testada um pouco para mais, um pouco para menos, e foi a frequência que mais me agradou nesse caso. Então, comece a partir de 8.000, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Normalmente, se você for para frequências mais médio-agudas, você vai acabar tendo um som mais ríspido, né? Que é exatamente o som que a gente acabou cortando no equalizador. Então, é interessante você ver se não vai ficar nem muito médio e nem muito ríspido, né? Nem muito aquele agudo muito agressivo, né? Muito cortante. Aqui eu coloquei com 50% nos dois, né? Tanto na mixagem quanto no drive de novo. Eu achei que soou interessante. Vamos ouvir como é que fica com e como fica sem. Ativando aqui o Exciter. Vou tirar mais uma vez. Olha como os pratos mudam lá. Vou tirar. Colocando o Exciter. Enfim, já deu um brilho geral, né? As peles estão aparecendo melhor, né? O som da baqueta, né? Da baquetada na pele já tá vindo aquele som que lembra um pouquinho mais de pele nova, né? Os pratos estão brilhando um pouquinho mais, isso é bem legal. O bumbo também vem um pouquinho mais do som do pirulito batendo na pele, né? Vem um pouquinho mais de kick. Então isso já deu um brilho a mais. Tecnicamente, toda a equalização que a gente vai fazer é baseada nisso. Agora, a próxima etapa, que para mim é uma das mais importantes em qualquer gravação, é a compressão, né? Onde a gente vai trabalhar a dinâmica. Como eu mostrei aqui na forma de onda, as notas da caixa elas estão bem mais altas do que as notas do bumbo, dos tons, né? Então, sei lá, metade do volume ou algo assim. Depois da equalização, né, a gente deu uma compensada, né? Tirou um pouco desse médio, né? E subiu um pouco o agudo e o grave. Então os pratos estão pintando um pouquinho mais, os tambores também. Os tambores que não são a caixa, né? O tom surdo e bumbo. Agora a gente vai ativar o compressor, que eu vou usar o RIA Comp, que é o compressor nativo do Reaper. E honestamente eu gosto bastante dele, assim como um compressor geral. Ele é bem interessante. E a configuração que eu fiz nele foi uma configuração relativamente básica. Eu vou até voltar aqui para a configuração inicial, né, tecnicamente, aqui do threshold. O que eu fiz aqui de diferente? Em relação à configuração que vem inicial, eu coloquei o ataque em 50 milissegundos. Basicamente, esses 50 milissegundos é o tempo que vai levar para o compressor começar a funcionar. Eles ajudam a você deixar um pico, né, na onda e dar um pouco mais de ataque na caixa, no boom, enfim, em todas as notas. Então acho que 50 milissegundos aqui funcionou bem. O release eu deixei aqui no auto release. Eu acho que é uma forma prática para você não ter que se preocupar com isso, até porque também são várias peças, né? Deveria variar em relação ao release do bumbo, da caixa, enfim. Então deixo o release no automático. E a taxa eu comprimi aqui no ratio, né, 5:1. Normalmente para peças de bateria, né, para as peles eu costumo usar de 5:1 para cima, né? Se for um som mais pesado, rock, metal, eu coloco aí 5, 6, às vezes até mais, dependendo de como tiver o som, né? Aqui eu vou trabalhar em 5:1, foram as únicas alterações que eu fiz no compressor, que é o ataque, o release no automático e o ratio, né, a taxa de compressão em 5:1, né? A cada 5 decibéis que chegar no limiar, no threshold, ele vai deixar passar só 1. E para medir o quanto que eu vou deixar aqui o threshold, eu vou colocar o áudio e vou abaixando junto para vocês sentirem. E eu parei aqui olhando aqui, observando o gain reduction.
Quando estiver reduzindo 5 dB, eu acho que é um ponto interessante. Então vou soltar o áudio aqui para a gente ir ouvindo a diferença que o compressor está fazendo aqui no som da bateria. Ó, ativei o compressor, vocês podem ver, ó, o áudio está chegando só até aqui embaixo. Ó, o limiar está começando a pintar aqui, ó. Você já consegue ver aqui que, ó, tá reduzindo mais ou menos entre -4 e -6. Para mim é um limiar que soa bem. A diferença sem o compressor, com o compressor. Enfim, a gente já tem um som de bateria muito mais próximo do que a gente costuma ouvir numa gravação, que é um som já comprimido e equalizado, e tudo isso apenas com um microfone. Isso é bem legal. Um detalhe que eu vou mostrar aqui também, que caso você tenha gravado com volume muito baixo e você estiver chegando aqui no final do threshold e estiver difícil de configurar, uma dica que eu dou é: dá 2 cliques aqui em cima da trilha que você gravou e clique em Normalize. Ele vai jogar o seu áudio para o mais alto possível sem que ele sature, né? Vai pegar o pico mais alto que você teve durante a gravação e vai jogá-lo para 0 dB. Então não vai saturar, vai ser o volume mais alto que você puder. Ó, automaticamente ele vai aumentar aqui. No caso ele aumentou para mim 7.87 dB. Aplicar. Ó, o som fica no limite aqui, tá super alto, mas ele não vai saturar. Vou dar o play de novo aqui. Mesma coisa, vem descendo até você ter uns mais ou menos 5 dB de compressão. Ó. Enfim, o som já está bem legal, muito superior assim, ao som original. Vou colocar aqui a diferença com todos os plugins desativados e com todos os plugins ativados. Vou desativá-los. Como o som fica bem fraquinho, só o médio, não tem corpo, não tem brilho, com todos os plugins ativados. Bom, com isso a gente tem um som muito legal de bateria já dá para fazer bastante coisa com uma bateria com essa qualidade. Você já pode fazer os seus drum covers, já pode gravar sons da sua banda aí de casa, você já pode começar a ensaiar algumas gravações para soltar na internet, músicas mesmo. Eu acredito que já é um ponto de partida excelente, que ajuda bastante a deixar o músico um pouco mais independente, né? Ainda mais nesse momento onde as bandas estão bem mais distantes do que antes, né? Não tem frequência de show, não tem mais frequência de ensaio, não como tinha antes. Então é uma excelente forma de praticar, de se ouvir. É muito importante os músicos se ouvirem gravados, isso acaba ajudando bastante a evolução, né? A ver o que você precisa melhorar. Também é legal para registrar novas ideias, para compor, enfim, para criar material de qualidade para postar aí nas redes, enfim. É uma forma prática, simples, relativamente barata, né? Você tem que ter um pouco de equipamentos, mas com equipamentos super simples dá para ter um excelente trabalho. Bom, agora eu vou colocar aqui um som com alguns outros instrumentos em cima dessa música para vocês verem como ele soa bem, como essa bateria pode soar muito legal junto de outros instrumentos.
Bom, pessoal, é isso. Vocês viram aqui, não é um tratamento muito complexo, você não precisa de plugins diferentes ou de softwares caros e nada disso. Com um pouco você já consegue fazer um excelente trabalho, você consegue obter um excelente resultado, tanto com um software aberto, né? E inclusive o próprio Reaper mesmo, o valor pago dele ele é muito barato em relação aos outros softwares do mercado, com um microfone barato, sabe? Com apenas um microfone e obter um excelente resultado de bateria na sua casa, em condições totalmente caseiras. E você já tem um excelente material para conseguir gravar sua música em casa, gravar seus drum covers, começar a produção da sua banda, gravar ideias, enfim. Isso já abre um leque gigantesco aí de possibilidades que você pode ter em casa, tendo muito pouco e conseguindo ter um resultado muito bom. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui até agora acompanhando esse curso. Gostaria de agradecer à Secretaria da Cultura de Bauru, que proporcionou, né, com o Viva Cultura, essa oportunidade da gente fazer esse curso. Espero que esse curso tenha acrescentado a vocês algum conhecimento, espero que tenha sido importante. Compartilhem com outros músicos, compartilhem com seus outros amigos, bateras, produtores, caso você tenha gostado. E quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, @_Chadriel, ou no Facebook também, Adriel Felipe. E que vocês tiverem de dúvidas em relação a esse processo, me procurem lá, eu posso responder. E também, no que eu puder, em outras questões relativas à produção musical. É isso aí, gente. Mais uma vez...